A discussão continua. Um oficial do Departamento de Polícia de Los Angeles está contestando a afirmação de que o corpo da jovem de 14 anos, Celeste Rivos Hernandes, foi congelado e decapitado, enquanto o Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles confirmou que há uma restrição sobre qualquer informação relacionada ao que pode ter acontecido com ela. Há muito para analisar. Vamos começar agora mesmo. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Nova atualização na investigação de Celeste Rivos Hernandes. No caso da adolescente de 14 anos de Lake Elsinore, Califórnia, desaparecida no ano passado e cujo corpo foi achado em uma bolsa no porta-malas de um Tesla registrado em nome do cantor David em setembro, nas colinas de Hollywood, ainda não há causa ou modo de morte anunciados. Houve muita especulação sobre o que ocorreu com ela e confusão sobre a demora do médico legista do Condado de Los Angeles em divulgar essas informações. Acreditava-se que aguardavam relatórios toxicológicos e mais informações, por isso foi adiado. E aí vamos para as últimas reportagens do TMZ, que, aliás, eu não sei, talvez tenham sido desmentidas. Então saiu a informação de que fontes próximas à investigação disseram ao TMZ que o corpo da Celeste estava congelado, que ele estava, na verdade, descongelando, quando foi encontrado no carro, que ela tinha sido decapitada, que seus membros tinham sido decepados, cortados em pedaços, e se isso complicava saber ao certo o que aconteceu com ela. Eis o problema. Isso acabou de sair. Um capitão do Departamento de Polícia de Los Angeles e oficial comandante da Divisão de Homicídios e Roubos disse à revista People: "Isso não é verdade." Citação: "O corpo da Celeste não estava congelado. Ela não foi decapitada. Isso de estar congelada não faz sentido. O corpo dela ficou semanas no carro, mesmo que tivesse sido congelada antes, o que não há evidências. 5 semanas no porta-malas, sob calor intenso, no auge do verão, não resultariam em um corpo parcialmente congelado em 8 de setembro, Williams disse antes que Celeste estava morta há semanas. O que está acontecendo? Precisamos falar sobre o que acabou de acontecer. Ok, isso é real. O escritório do médico legista removeu informações do caso de Celeste do seu site, disponível ao público. Segundo o comunicado das autoridades ontem, às 10h54 da sexta-feira, 21 de novembro, o Departamento de Médico Legista do Condado de Los Angeles recebeu ordem judicial do Departamento de Polícia para impor restrição de segurança ao caso do médico legista número 2.025.14.252, Celeste Rivas Hernandes. Nenhum registro ou detalhe do caso, como causa e forma da morte ou relatório do legista, pode ser divulgado ou publicado no site até novo aviso. A missão do departamento é ser transparente com a comunidade, fornecendo informações sobre nossos casos para capacitar as pessoas a salvar vidas. Desde que assumi como chefe do departamento, venho atuando para eliminar a imposição de restrições de segurança em casos do médico legista apenas por solicitação policial. Restrições de segurança são raras em outros condados, e não há comprovação de que melhorem resultados no sistema jurídico. Estamos dedicados a servir nossa comunidade com total transparência. Porém, a lei impede que façamos isso enquanto a ordem judicial estiver vigente neste caso. O departamento recebeu um pedido de restrição de segurança do Departamento de Polícia de Los Angeles em 15 de setembro de 2025, mas foi negado por justificativa insuficiente. O departamento entende o interesse do público neste caso e continua comprometido com a transparência sempre que possível. Informações serão divulgadas após suspensão da ordem judicial. Para dúvidas sobre o cronograma da ordem judicial e a investigação da morte, contate o Departamento de Polícia de Los Angeles. Vou acrescentar: o capitão Mike Bland, do Departamento de Polícia de Los Angeles, disse ao NBC4 Investigates, citação: "Este é um caso de homicídio em andamento da Roubos e Homicídios de Delitos, Divisão de Homicídios e Roubos. A ordem judicial visa garantir que o Departamento de Polícia de Los Angeles receba informações do médico legista antes do público." Agora, Steve Fisher, que já esteve neste programa,
O detetive, contratado pelo dono do imóvel alugado onde David supostamente estava hospedado, que ficava perto de onde esse Tesla abandonado, com o corpo de Celeste dentro, foi encontrado e de onde foi rebocado. Já trouxemos essa pessoa várias vezes ao programa para falar sobre sua investigação. Ele escreveu no X: "Eu aprecio o compromisso com a transparência por parte do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles. Antes, negaram o pedido do Departamento de Polícia de Los Angeles para sigilo. Agora, o departamento obteve ordem judicial para lacrar o caso. O momento disso e a redação do comunicado do Instituto Médico Legal me fazem crer que a causa e forma da morte de Celeste Rivas Hernandez já foram determinadas e que os relatórios investigativo e de autópsia estão prontos." Ele está certo. Agora, para juntar a isso, tem outra coisa sobre a qual preciso falar. De acordo com o LA Times, segundo documentos judiciais que eles analisaram, um detetive classificou essa investigação como, abre aspas, investigação de homicídio. Isso é importante, porque o Departamento de Polícia de Los Angeles sugeriu antes que talvez não houvesse crime além da ocultação de um corpo. Então essa era uma documentação para justificar não divulgar as conclusões do médico legista que eu acabei de mencionar. O detetive Joshua Byers, do Departamento de Polícia de Los Angeles, afirmou em depoimento que divulgar os resultados da autópsia poderia prejudicar a investigação do aparente assassinato. Citação: "Pode revelar a investigação em andamento, comprometer sua integridade, expor a identidade de testemunhas ou informantes que cooperam com as autoridades e o conteúdo das informações fornecidas, colocando em risco suas vidas ou a investigação." O juiz Craig Richmond, do Tribunal Superior de Los Angeles, aceitou o pedido da Polícia de Los Angeles para manter sigilo sobre as informações do médico legista. Na semana passada, o vice-chefe Alan Hamilton, do Departamento de Polícia de Los Angeles, afirmou que a responsabilidade está chegando e que os detetives da roubos e homicídios de delitos seguem trabalhando, sem esperar pela decisão do médico legista. Eles conseguirão justiça para Celeste Rivas. Ninguém foi descartado, nem mesmo David. Vou chamar agora a doutora Anita Rutherford, legista do condado de Richland, para esclarecer o que tudo isso significa. Doutora, obrigado por participar. Para começar, o que é uma restrição de segurança e com que frequência vê casos assim? É muito raro vermos uma restrição de segurança, mas geralmente, quando isso acontece, significa que há informações muito valiosas e específicas sobre a causa e a forma da morte que eles não querem divulgar ao público. Significa que há algo tão único sobre essa morte que eles querem manter essa informação em sigilo absoluto. Assim, eles podem investigar sem o frenesi público que sabem que começará quando divulgarem os detalhes. Seja pela presença de drogas ou pela forma como o corpo foi achado, disseram que ela não foi desmembrada, mas será que havia algum trauma único ligado ao corpo dela? Eles têm algo específico que não querem que o público saiba neste momento. E, na minha humilde opinião, como alguém que trabalha com as autoridades e como médica legista que faz investigações ativas, se houver algo muito específico e divulgarmos isso ao público, podemos acabar atrapalhando toda a investigação. Você pode perder testemunhas. Eles ainda não querem lidar com as informações encontradas, pois a investigação continua ativa. Se manter essa informação em sigilo ajudar a conseguir justiça para essa adolescente de 15 anos, possivelmente assassinada, acho que devem fazer isso e todos deveriam concordar. Então você concorda com Steve que, neste momento, o Instituto Médico Legal já tem, definitivamente, a causa e a forma da morte de Celeste Rivas Hernandez? Eu realmente acredito que eles já sabem qual é a causa e a forma da morte dela neste momento. E o fato de eles terem insistido tanto para manter essa restrição, eles negaram o primeiro pedido e retornaram depois. O que você achou disso? Eles fizeram esse pedido em 15 de setembro, 7 dias após o corpo dela ser encontrado. Eles querem manter as informações próximas deles para essa investigação. Você tem que pensar sobre isso. Você tem alguém que é uma celebridade, alguém que tem dinheiro, poder, recursos, e as pessoas ao redor dessa pessoa também têm dinheiro, poder e recursos. Então, como você vai se infiltrar e penetrar em todas essas coisas se você está dando todas as informações ao público?
Eu sou totalmente a favor da transparência, mas poxa, a gente quer saber o que aconteceu com ela. E as pessoas que estão fazendo a investigação deveriam ter essa informação primeiro, antes do público receber e distorcer tudo. E só para deixar claro, se considerarmos tudo isso como verdade, se foi negado lá em setembro, existe a possibilidade. Será que estou errado? Talvez ainda não soubessem a causa e o modo da morte, ou fosse cedo demais. Talvez fosse cedo para o Departamento de Polícia de Los Angeles pedir sigilo. Agora, o médico legista pode ter a causa e o modo da morte, mudando toda a situação. Talvez você esteja certo, tem algo ali, que eles dizem que isso vai prejudicar a investigação. Então, você acha que minha linha do tempo pode estar certa? Ah, com certeza. E tem outra coisa. Quando você tem um corpo que está decomposto, leva mais tempo para determinar a causa e o modo da morte. O corpo ele está se decompondo, literalmente se liquefazendo. Você tem um carro encontrado em uma área quente, cercado de metal, e o corpo vai se decompor ainda mais rápido. Se ela estava congelada ou não, se você coloca um corpo no calor, ele vai se decompor. Não sabemos exatamente como o corpo foi encontrado. Estava envolto em plástico. Foi encontrado dentro de uma mala? Como o corpo foi encontrado? Como ele estava vestido? Como ele estava coberto ou vestido? Todas essas coisas se tornam tão importantes. Essa garota estava desaparecida há um ano antes de seu corpo ser descoberto. Relataram sobre seu último avistamento. Falo disso já, quando as autoridades acham que ela pode ter morrido. Deixe isso de lado um momento. Você mencionou algo muito importante aqui. Falei sobre congelamento no episódio de ontem. Se a reportagem for verdadeira ou não, deve ser angustiante para a família ouvir isso. Mas eu tenho que te dizer, quando eu estava fazendo o episódio, eu pensei, isso não faz sentido. Que o corpo foi encontrado descongelando? Estava em um carro quente, quando um corpo congelado teria sido transferido. Ao que parece, o carro já tinha o corpo dentro ao ser estacionado lá, tornando difícil obter informações definitivas. E sim, há especulações e fontes dizem isso, mas essa ideia de que o corpo estava congelado e descongelando, tenho que dizer que não me surpreende que isso tenha sido desmentido, ou aparentemente desmentido. É o seguinte, o legista sabe exatamente como aquele corpo foi apresentado a eles e ao escritório. Mesmo que ela estivesse congelada, eles podem tentar nos despistar, dizendo que não foi isso que aconteceu. O corpo dela estaria melhor preservado se tivesse sido congelado e você veria um corpo mais inteiro. Então, se ela estava descongelando no carro, sim, ela vai se decompor e a taxa de decomposição vai ser o que é. E se ela tivesse sido congelada e depois colocada no carro, como se tivesse sido guardada em outro lugar? Já tivemos casos assim aqui no nosso condado, onde alguém ficou em um freezer por anos. O corpo começou a se decompor após o corte de energia no local, tornando possível que tenha sido congelado e depois descongelado. Mas o laudo do médico legista, o relatório da autópsia, como o corpo foi encontrado e a determinação de quanto tempo ela poderia estar morta, eles têm tantas coisas que podem utilizar, desde a atividade de insetos até observar o quanto do corpo dela já havia se decomposto. Partes do corpo dela estavam mumificadas. Ela foi deixada em algum lugar antes de ser congelada. Você verá decomposição de qualquer forma e o laudo do legista trará muitas informações sobre isso. Você acha, com base no que acabei de ler para você, ou essa situação, você acha que existe a possibilidade de ser indeterminado? Eles não conseguem dizer exatamente o que aconteceu com ela, ou isso parece improvável. Porque se fosse indeterminado, por que não divulgar essa informação, a menos que eles acreditem que isso causaria uma comoção? Sabe? Como você pode não saber o que aconteceu? Sabe, obviamente, há vários motivos pelos quais isso pode acontecer. E por favor, explique quais são. Mas você acha que talvez seja improvável que a causa da morte, a maneira da morte, seja indeterminada? É uma possibilidade. Você tem 5 maneiras de morte para escolher: natural, acidental, suicídio, homicídio, indeterminada. Essas são as 5 formas de morte. Ao chegar à indeterminada, todas as outras são igualmente prováveis e não é possível determinar qual ocorreu. Então, novamente, o estado em que o corpo dela estava vai ser muito, muito importante. Se houver algum órgão que eles possam examinar, eles podem olhar para o fígado dela, eles podem olhar para os rins dela.
Os olhos dela estão intactos o suficiente para poder retirar o humor vítreo e determinar se há, você sabe, sangue ou algum químico no sistema dela que tenha conseguido ser mantido nesse fluido vítreo? Que outras coisas estão presentes? Então, o que eu percebo quando estou lendo tudo isso e ouvindo todos esses relatórios diferentes? Eles sabem de algo e estão tentando juntar as peças do quebra-cabeça para ter uma imagem mais clara. O que você achou da resposta do chefe do Departamento Médico Legal sobre a restrição de segurança? Acho que há certa resistência, certo? Existe uma certa resistência. Aquilo foi uma grande declaração. O que você achou? Então, eu acho que ele está frustrado, acho que ele está dizendo que quer divulgar essa informação, mas estão dizendo para ele que não pode fazer isso. Acho que ele só quer tirar as mãos disso. Quando eles decidem e vai ao tribunal, ele pode apresentar e explicar suas descobertas. Mas tenho certeza de que o escritório dele está sendo bombardeado com o número de ligações, pedidos que estão chegando das mídias, o clamor da comunidade por causa de tudo isso. Então, acho que provavelmente é mais uma resistência. Por favor, liberem isso para podermos voltar aos milhares de outros casos neste escritório. A frase sugere capacitar pessoas a salvar vidas. Isso indica algo sobre o que ocorreu com Celeste? Aqui está o que eu entendo disso. Essa garota era, e não que ela merecesse morrer, então não estou dizendo isso. Você tem uma garota de 15 anos com histórico de fugas e possivelmente envolvida em problemas. E talvez eles queiram divulgar informações que sirvam de alerta para algumas das outras crianças daquela área que podem ser fugitivas, que podem estar se rebelando contra os pais ou contra os lares em que estão crescendo. Então talvez seja isso que ele quis dizer. Mas o que eu entendi da declaração dele foi que ele quer que o público saiba o que aconteceu, mas ele também precisa seguir a ordem judicial. Não acho que ele esteja sendo combativo na resposta, mas quer divulgar as informações. E com base em tudo o que saiu até agora, neste momento, parece para você que Celeste foi assassinada? Isso está cheirando muito a homicídio. Está cheirando muito a homicídio. Não parece uma morte natural. Poderia ser acidental? Sim. Poderia ter sido auto-infligido? Claro. Mas está cheirando muito a homicídio. Sabe, foi relatado que o Departamento de Polícia de Los Angeles pode estar considerando David um suspeito e que há potencialmente um segundo suspeito também. A TMZ noticiou que o cantor teria viajado para uma área remota de Santa Bárbara na primavera. Um policial de Los Angeles, sem autorização para falar, disse ao NBC 4 Investigates que Celeste pode ter morrido nesse período. O que você acha desse possível horário da morte? E o que você acha de quem, potencialmente, poderia estar envolvido no descarte do corpo dela, seja qual for a forma como o corpo dela foi descartado no final? Então, se os últimos momentos conhecidos dela foram na primavera, faz muito sentido que o corpo dela tenha sido preservado, a ponto de terem um corpo com cheiro forte, apodrecendo, em decomposição dentro de um carro. Isso faria muito sentido. Por isso volto ao assunto. Sei que disseram ter desmentido o boato, mas na minha opinião não desmentiram. Basta uma pessoa capaz de ler todos esses relatórios e relatos diferentes, se ela estava lá e de repente não estava mais onde ela estava. As pessoas que estavam com ela deveriam saber onde ela estava e deveriam ser capazes de explicar onde ela poderia ter estado. Ele escondeu ela? Aconteceu algo? Ele está com outra pessoa na viagem? Só ele e Celeste foram. Quem foram as pessoas que viram Celeste viva pela última vez? E vai ser preciso que as pessoas batam de porta em porta, façam perguntas e tentem apelar para o lado humano delas, para dizerem o que aconteceu com essa garota de 15 anos. Ela não é uma jovem adulta nesse momento. Ela é uma criança que está cercada de adultos que podem ter querido lhe fazer mal, seja lá qual for o motivo. Aqui está a pergunta de $1 milhão. Quanto tempo essa ordem judicial dura? Se você sabe por experiência, essa é a principal questão. Quando teremos respostas sobre a causa e forma da morte? Quando será divulgado? Até quando a ordem judicial vai valer? Haverá uma prisão primeiro e depois ela será suspensa? Pela sua experiência, o que podemos esperar nesse caso? Na minha experiência, geralmente há uma prisão e depois eles divulgam as informações. É uma daquelas situações em que eles querem tudo organizado antes e então compartilhar com o público como chegaram à prisão que fizeram.
Faz sentido investigativamente, mas pelo interesse público é sobre quem pode ter feito isso com ela. E há motivo para a preocupação da comunidade? Alguém está sequestrando meninas de 15 anos com histórico de problemas? Atrai elas para longe de suas casas, ou para longe de qualquer lugar seguro onde estejam, e as mata. Então eu acho que existe um motivo claro para o interesse público nesse caso, além do simples sensacionalismo de ter uma cantora famosa e rica que pode estar envolvida nisso. Mas que outras informações o público precisa saber? E isso pode servir de alerta para estudantes em situação semelhante? Eu faço essa pergunta para todos os convidados e espero que você também possa esclarecer isso. A família, a família da Celeste, vai ser notificada primeiro sobre a causa e a forma da morte antes de qualquer outra pessoa? Sei que é uma investigação delicada, mas dado quão notório é o caso e as diversas teorias, eles deveriam ser notificados? Eles acham que já têm as informações? Quais seriam as melhores práticas, na sua opinião? Acredito que a família deve saber primeiro. Em minhas investigações, antes de coletiva ou divulgação, converso com a família por telefone ou pessoalmente. Eu sempre falo com eles e digo: olha, essa é a causa da morte, essa é a maneira como a morte aconteceu. Essas são as informações que eu vou divulgar para a imprensa. Quero avisar antecipadamente que direi essas coisas para que ouçam de mim, e não pela imprensa. Para mim, isso mostra respeito tanto ao falecido quanto à família e ao luto que enfrentam. Doutora Anita Rutherford, eu realmente agradeço a você e agradeço muito por ter vindo aqui. Muito obrigado por compartilhar sua perspectiva sobre isso, enquanto tentamos entender o que é verdade, quais são as respostas, o que podemos esperar. Este é um caso único. Quero dizer, está uma montanha-russa, indo e voltando o tempo todo, e meus pensamentos, minhas orações estão com a família neste momento. Essa é uma jornada difícil para eles. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada por me receber. Isso é tudo por enquanto no Sidebar. Obrigado por estarem conosco. Por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.